A paz, meus queridos. Vamos mais uma vez meditar a palavra do Senhor. Eu chamo a Deus, chamo o Espírito Santo para estar junto conosco nesta reflexão, cada dia da palavra, que na verdade uma construção de Deus em nós. O salmista declara: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Este é o sentido de nós nos enchermos da palavra, porque toda a palavra é inspirada e útil para corrigir, para instruir, para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Neste capítulo, o capítulo 19 de Gênesis, nós vamos entrar em contato com a destruição de Sodoma, a destruição de Gomorra. Eu quero, na verdade, refletir algumas coisas com você e, de fato, para que nós possamos ser alertados sobre os tempos que estamos vivendo. Aqui em Gênesis capítulo 19, começa dizendo: ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Eu quero aqui destacar que Ló estava vigilante. Ló estava de olho, prestando atenção. Isto é positivo, isto é bom. Apesar de nós olharmos para o caráter de Ló, desde aquele momento do conflito com Abrão, e o caráter de Ló ao longo da história não vai se revelando muito bem. As consequências na vida de Ló são desastrosas mediante as posições que ele toma, mediante as decisões que ele traça para si e para a sua família, e nós vamos ver a concretização disso aqui em Gênesis capítulo 19. Mas uma qualidade boa e que Jesus pede da sua igreja é a vigilância. Jesus fala: vigiai e orai. E Ló estava nesse momento vigiando, por isso ele viu aqueles 2 homens, reconheceu que eram 2 anjos, prostrou-se perante aqueles homens, colocou-se para servir, levou aqueles homens para casa, os convidou: vinde, pernoitai na minha casa. E Ló se colocou como servo para servir, disposto, rápido, foi ágil. É assim que nós devemos ser, Devemos ser guiados por Deus, reconhecer a manifestação de Deus, reconhecer a necessidade que Deus nos coloca para suprir e fazer o que deve ser feito. Eu quero aqui ler de fato esse relato, porque ele é muito forte, muito forte. Quero que você preste atenção, que você depois possa ler em particular, porque é uma das passagens mais fortes da Bíblia. E disse-lhes, versículo 2: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de manhã, de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Insistiu-lhes muito, e foram, e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora, e nós, para que abusemos dele, para que tenhamos relações sexuais forçadas com eles, para que possamos estuprá-los. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si. Queridos,
nós vemos aqui um fato estarrecedor. Aqueles dois homens que foram para a casa de Ló, que eram anjos, na verdade estavam em forma de homens, mas aqueles homens, aquela geração perversa não podia identificar isso porque estavam com seus olhos tapados para uma realidade espiritual e eles, na verdade, tinham uma vida de pecado que excedeu o limite, por isso Deus estava ali para destruir aquela cidade. Eram homens que tinham desejos por homens e que não tinham a menor vergonha de ir à casa de uma pessoa em grupo, em multidão, moços e velhos, para abusar daqueles homens. E Ló, por um sentimento de um costume da época, por retidão, por coragem, por hombridade, por serviço, ele coloca a família dele em risco para proteger aqueles homens, oferece as suas 2 filhas, mas eles falam, não, nós queremos aqueles homens. Queridos, eu quero falar para você que isso é homossexualismo, sodomia, desde o início, condenado pela Bíblia. A Bíblia condena tal prática, condena tal atitude. Deus criou homem e criou mulher. Jesus, no Novo Testamento, cita que assim como era nos dias de Ló, assim também será nos tempos de Sodoma. E eu quero dizer que essa é uma das características dos tempos do fim. O pecado aumenta de tal maneira e de tal maneira que homens, deixando o seu desejo natural por mulher, querem se inflamar por homens. E mulher, deixando o seu desejo natural por homem, querem se inflamar por mulheres. Essa é uma característica dos tempos do fim, que era próximo tempo de fim de Sodoma e que também hoje tem crescido muito. Estamos no tempo do fim. E nós não devemos nos conformar. Na verdade, Romanos 12 fala: não vos conformeis com o presente século, mas renovai com o interior, com a vossa mente, com o culto racional. Que nós possamos, amados, manter pura e santa a nossa mente diante de tão grande pecado que tem acometido a sociedade hoje, que tem desvirtuado. Próximo, a família de Ló. Aqui no versículo 14 nos é colocada a família de Ló. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. O anjo dá a oportunidade, Deus dá a oportunidade para Ló de salvar a sua família, a saber, esposa, filhos e genros. Assim como Deus deu oportunidade para Noé de salvar esposa, filhos e genros. Mas os genros de Ló não acreditaram, achou que aquilo era uma espécie de zombaria. Eu quero dizer para você que, diferente de Noé, a vida de Ló não era uma vida de autoridade espiritual. E, na verdade, a autoridade aqui é Abraão. E por causa da intercessão de Abraão, é que Ló tem essa oportunidade dada por Deus. Ou seja, essa oportunidade não foi construída por Ló, por seu relacionamento com Deus, mas foi uma intercessão. Isso nos anima, queridos, a estar sempre intercedendo, porque a nossa intercessão pode mudar os fatos e acontecimentos. Acredito eu que se Abraão não tivesse intercedido por aquela cidade, intercedido para que Deus tivesse misericórdia do justo que está lá, Ló não teria se salvado, né? E aqui no versículo 29 está a confirmação disso. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Então, Deus lembrou-se de Abraão, queridos. A igreja precisa interceder. Nós precisamos interceder. Porque muitos homens que não têm tanta força,
que não tem tanto caráter, que não tem tanto poder de decisão, mas pode ser modificado, pode ser construído, pode ser que a igreja venha a salvar pessoas que poderiam se perder, mas que pela misericórdia manifestada através da intercessão dos santos, essa pessoa chega ao escape, ao livramento dado por Deus. Pesa sobre nós esta responsabilidade de estar intercedendo. O último acontecimento aqui que eu quero rapidamente compartilhar com vocês é esse incesto que é relatado no finalzinho do capítulo 19 entre as filhas de Ló e Ló. É um relato bíblico, é um acontecimento, daqui não se parte nenhuma doutrina, daqui na verdade esse relato é um relato vergonhoso para a linhagem, vergonhoso para a história dos hebreus, vergonhoso. A Bíblia é um livro fantástico porque não esconde as falhas de Abraão, não esconde as falhas de Noé, não esconde as falhas do povo judeu, não esconde as falhas de Davi e de nenhum dos grandes homens que estiveram na história bíblica nesse contexto. E quero dizer que esse fato ele não deu bons frutos e não serve como doutrina e não serve unicamente para a nossa advertência. A advertência é que se nós formos relapsos, se nós formos descuidados, se nós não instruirmos a nossa família, se nós não formos tementes a Deus, sofreremos as consequências de uma família desajustada. E é o que a família de Ló era. Uma mulher incrédula e filhas que não tinham parâmetro, não tinham decisão, não tinham fé, não sabiam esperar a glória do Senhor, o milagre do Senhor na vida delas, e elas embebedaram o pai para lhes dar a descendência. Deus poderia ter outra estratégia, com certeza, para a descendência de Ló. Deus poderia fazer um milagre. Quem não espera o milagre erra o alvo, peca terrivelmente perante o Senhor. Precisamos, amados, esperar o milagre de Deus, porque o milagre nos mantém no caminho certo. Quando nós usamos a nossa mão, o nosso braço, terríveis coisas acontecem. E o terrível aqui é que os filhos de Ló que são gerados desse incesto vão gerar os moabitas e os amonitas. Dois povos, sempre em constante conflito com o povo de Deus. São gerações pecaminosas, são gerações amaldiçoadas. Querido, eu quero dizer a você uma coisa: maldição, ela passa de geração a geração. O Senhor fala lá em Êxodo que a maldição chega até a 4ª geração, mas que a bênção chega até a 1000ª geração. Mas que a maldição, sem dúvida, a maldição. Sem dúvida, existe algo que passa de geração para geração. Pobreza, miséria, pecado que é transmitido do pai para a mãe, mas que cada um tem a graça e a oportunidade de livrar-se desta situação em que Deus dá a cada um, mas que é transmitido uma situação, um contexto de pecado, um contexto de miséria. Isso só faz aumentar a nossa responsabilidade, porque somos responsáveis por nós, pelo nosso próximo e pela nossa descendência muito mais. Que Deus possa ter misericórdia de nós no tempo de hoje, para que possamos nos manter íntegros, para que possamos buscar a face do Senhor em todo o tempo, para que nós possamos estar vigilantes, para reconhecer os sinais de Deus em meio a essa geração, e possamos prestar atenção ao nosso noivo. Nosso noivo vem nos buscar. Nós tenhamos este olhar e que nós possamos estar fora, apartado dessa geração que só quer saber de pecar. Que o Senhor conserve você, conserve a mim em santidade, para que possamos frutificar no reino de Deus.